Aí. Então, vamos lá. Hoje é dia 27 de setembro de 2022, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Hoje a gente vai começar a fazer alguns exercícios. Vamos começar a fazer alguns exercícios e, consequentemente, será necessário aplicar os conceitos que nós começamos a estudar. Para isso, nós vamos usar aqui os exercícios do site sqlweb.com.br e nós vamos começar com os exercícios de nível 3. Muito provavelmente, nós vamos até o Natal com esses exercícios de nível 3. E aí, depois das férias, quando a gente voltar, a gente deve passar para o 4 e 5. A vantagem é que, como eu disse, isso aqui é uma bola de neve, tudo que a gente está estudando e aprendendo no nível 3 vai ser usado também nos exercícios de nível 4 e 5. Então, deixa eu mudar esse negócio aqui para uma versão coloridinha. E eu vou começar a selecionar aqui alguns exercícios mais simples que a gente conseguiria já resolver com os conceitos que nós estudamos até agora. Vou clicar aqui para escolher outra pergunta. Esse aqui é um exemplo prático de um exercício que nós deveríamos ser capazes de fazer com base no que nós já estudamos. Vou abrir aqui o pai de todos, nosso manual de referência, porque nós vamos precisar certamente muito de usar 6.3, 6.3.2. Opa, aqui. A maioria dos exercícios que eu vou resolver aqui, nós vamos usar aquela estrutura básica que nós vimos e usar as funções string, eu imagino, tá? Então, vamos estudar, vamos analisar esse primeiro exercício aqui, ó. A pergunta é mostrar o nome dos médicos que tenham a letra R como terceira letra do nome. Tá? Li o exercício uma vez. O que eu devo fazer na sequência? Deixa eu entender esse banco de dados. Então, nós vamos aqui para a imagem que mostra qual que é a estrutura desse banco de dados. Nós estamos vendo aqui que existe uma tabela de pacientes, uma tabela de doenças, uma tabela de médicos, cirurgias, hospitais e cidades. O exercício, ele quer como resposta o nome dos médicos. Então, o que eu preciso buscar dentro do banco de dados? A coluna nome da tabela médicos. Então, select from where. Essa vai ser a estrutura que a gente começa nesses primeiros exercícios. Então, se o exercício pede o nome dos médicos, a matriz resultante desse comando deve trazer a coluna nome da tabela médicos. Aqui, ó, tabela médicos, tem a coluna nome, varchar de 50, not null. Ok. Só que o exercício não quer todos os médicos. O exercício pede que você separe apenas médicos que a terceira letra do nome seja a letra R. E aí agora temos um dilema aqui. Porque com as funções que nós estudamos, aliás, que eu pedi para que vocês estudassem, deixa eu ver se tem alguma aqui que vai resolver esse problema para a gente. Tem a substring vai me permitir fazer isso, quer ver? Função, substring, acho que está em ordem alfabética, PQRSRS, chegamos na letra S, space, substring. O que a função substring faz? Ela pega um pedaço de uma string. Se eu considerar que a coluna nome da tabela médicos é varchar de 50, essa coluna é uma string.
Ótimo. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho a possibilidade, então, de... Como é que funciona o substring? Aqui eu coloco a string, aqui a posição. Mas a sintaxe que vai me atender, porque essa função substring, ela tem várias formas de usar aqui, ó. A que vai me atender é essa aqui, ó. Substring, eu passo qual é a string, no caso, a coluna nome da tabela médicos, depois a posição e o tamanho que eu quero pegar. Então, a posição é 3. A partir do terceiro caractere, quantos caracteres eu quero? 1. Então, eu usaria aqui na cláusula where, lembrando que é na cláusula where que eu informo ao software de banco de dados quais os critérios que ele deve aplicar como filtro na separação dos dados que me interessam. Então, eu vou falar para o software de banco de dados, o software de banco de dados, no nosso caso aqui, ó, é o MariaDB versão 10.3.27. MySQL, né? MySQL MariaDB. O MariaDB, você vai pegar a coluna nome da tabela médicos, vai lá a partir do terceiro caractere e pega 1 caracteres. Ou seja, eu poderia pegar a partir do terceiro caractere 5 caracteres. Ou seja, aqui eu consigo extrair um pedaço de qualquer tamanho de uma string. E aí eu falo para o software de banco de dados, ó, tá vendo essa terceira letra que você pegou? Ela precisa ser igual a R. Então, isso aqui eu estou falando para o software de banco de dados. Vai lá na terceira letra, pega uma, ou seja, vai pegar a própria terceira letra, e ela tem que ser letra R. O nome do médico que tiver a terceira letra igual a R, você traz. As que não for, você descarta. Consequentemente, o resultado vai ser o nome desses médicos. A gente pode até executar aqui, ó, executar o comando e ver o que vai vir como resposta. Pode ver que todos os nomes que apareceram aqui, a terceira letra do nome é a letra R. Carlos, Marta, Maria, Adriana, Bernadette e assim sucessivamente. Então, muito provavelmente, se eu mandar corrigir esse exercício aqui, ele vai dar resposta correta. Ok? Bom, só que a minha ficha caiu aqui agora. Eu vou precisar de um recurso que eu ainda não expliquei e que eu poderia ter feito esse exercício também usando esse recurso. Então, eu vou fazer uma pausa aqui nos exercícios, vou explicar alguns conceitos novos e depois a gente volta aqui para os exercícios, tá? O que eu quero mostrar para vocês, o conceito que eu falei que eu preciso estudar, mostrar para vocês, é o like. Deixa eu ver aqui onde é que está o like. É que o like pode ser usado em tantos lugares, de tantas formas diferentes. Mas vamos lá. Eu vou até usar aqui um acessório para explicar isso para vocês. Então, deixa eu pegar esse bloco de notas. Tá, então, o que eu vou mostrar para vocês é o like. L-I-K-E. Eu vou até pôr maiúsculo. Vamos ler. Like. Então, quando a gente lembrar do like,
a gente tem que pensar o seguinte, esse cara, ele trabalha com 2 caracteres que nós consideramos como coringas. Um deles é o sinal de percent e o outro é o underline. Vamos entender como é que esse cara funciona. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Toda vez que a gente pensar no percent, a gente deve pensar quando a gente estiver falando de like e a gente vê o percent, a gente deve imaginar qualquer coisa. Quando a gente vê o underline, aí vocês vão lembrar do jogo da forca. Um caractere. Um caractere qualquer. Bom, dito isso, vamos lá para dentro do banco de dados, porque nós faremos os testes com essa tabela aqui de clientes, não, cidades. Opa, vamos para a tabela de cidades que está melhor. Nós faremos testes nessa tabela de cidades, para a gente entender como que o like funciona. Nome, área, população. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Select. Nome, área, código, população. A tabela cidades. Aí, aqui na cláusula where, eu vou começar a fazer testes com o nome da cidade. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Deixa eu ver se eu abro uma outra aba aqui. Vou trabalhar com essa aba para a gente ver o que tem dentro da tabela. E na aba de cá, eu vou testar os meus comandos. Então, vou fazer o primeiro teste para que a gente comece a entender o significado disso aqui, ó. Quando eu uso like, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar com percent e com underline, ou com um, ou com o outro, ou com os 2 mesclados, dependendo do que eu quero. Legal. Então, nome like é sempre o que e a comparação que eu vou fazer. Então, o que eu quero checar nesse nome da tabela cidades? Eu vou falar o seguinte, deixa eu olhar aqui o que a gente tem lá. Vou testar com a letra C. Nome da cidade, like. Aí eu coloco a letra C e percent e fecho aspas. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Tabela cidades, coluna nome. Olha o like. O like, ele entra aqui como se fosse um operador que a gente está habituado. Maior, menor, igual, diferente, certo? Só que com o like, eu trabalho com esses 2 coringas. O sinal de percent, indicando para o software de banco de dados que no lugar onde está o percent, pode ter qualquer coisa, e no lugar onde tiver um underline, pode ter um caractere qualquer. Esse é o conceito. Então, o que eu estou falando para o software de banco de dados? Ô, MariaDB, vai lá na tabela de cidades, você vai trazer como resultado o nome, a área, o código e a população dessas cidades, mas na hora de separar as cidades que eu quero das que eu não quero, você pega a coluna nome da tabela cidades e o like é o seguinte, vai ter uma letra C e depois da letra C vai ter qualquer coisa. Então, vamos executar isso aqui. Percebam que no resultado só veio cidades com o nome iniciado com a letra C. Por quê? Porque tem a letra C e depois o percent significa qualquer coisa. C qualquer coisa, C qualquer coisa. Vamos trocar. E se eu falar percent S? Eu estou falando, ô MariaDB, qualquer coisa e um S no final. Na hora que eu executo isso aqui, percebam que no resultado agora só veio cidades que tem uma letra S no final do nome. E se eu falar percent S percent?
Ou seja, o MariaDB tem qualquer coisa, importantíssimo. Importantíssimo. Quando eu falo qualquer coisa, gente, é qualquer coisa mesmo, inclusive nada. Tá? Pode ter nada, pode ter 10 letras, pode ter 50 letras, pode ter qualquer coisa, inclusive nada. Já um caractere, já o underline, é um caractere qualquer. Tem que existir um caractere qualquer lá, tá? Então, voltando aqui, coloquei like, %S%, ou seja, qualquer coisa, a letra S, qualquer coisa. Vamos ver? Olha lá, o sacramento veio porque a letra S está no começo. Então, o que aconteceu? Esse primeiro % aqui, ó, do like, foi o qualquer coisa, inclusive nada, porque sacramento foi nada, S, acramento. Ok? Perceberam aqui, ó? No caso da cidade de Sacramento, esse primeiro % significou nada. Depois a letra S, e depois da letra S, acramento. Campinas, já o primeiro % foi Campina, depois a letra S, depois nada. Então percebam que a letra S pode estar em qualquer lugar. Cristalina, o primeiro % seria CRI, depois a letra S, depois o outro % significou talina. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu estou falando que tem que ter a letra S no nome da cidade. Essa letra S pode estar em qualquer lugar, mas eu preciso ter a letra S. Bom, então esse é o like com o %. Vamos fazer testes agora com o underline. O underline é brincar de joguinho da forca, né? Por exemplo, eu quero que o nome da cidade tenha. Ó, eu coloquei 1, 2, 3, 4 underline. Depois a letra A, depois %. Vamos ver o que vai vir de resultado. Uberaba, Araxá, Sacramento e Igarapava. Eu disse que eu tinha colocado aqui 1, 2, 3, 4 underline. Então, esses 4 underline, no caso do Uberaba, foi o Uber. Depois a letra A, depois qualquer coisa, com %. E esse % significou BA. No caso do Araxá, ARAX, são os 4 caracteres, depois a letra A. Ou seja, eu estou falando aqui que a quinta letra tem que ser a letra A. Cidades com nome com a quinta letra A. Outra possibilidade, aí, gente, o like, a gente usa com essa combinação de underline, % e os caracteres que a gente deseja para trazer o resultado que a gente espera. Poderia colocar, por exemplo, a cidade tem qualquer coisa A 1, 2. Então, como é que funciona? O nome da cidade tem qualquer coisa, depois uma letra A, depois 2 caracteres quaisquer. Então, o que eu estou querendo aqui? A antepenúltima letra do nome da cidade é a letra A. Então, está aqui, ó, Uberaba, Araxá e Igarapava. A terceira letra, né? A antepenúltima letra é a letra A. Ok? Alguma dúvida com relação ao like? Tranquilo? Legal. Vamos voltar para os exercícios, então, porque hoje, quando eu terminar as explicações aqui, eu quero que vocês consigam fazer alguns exercícios aí. Senão começa a complicar a vida, hein? Mesmo que você fique aí o resto da tarde para acertar pelo menos uma meia dúzia, você tem que começar a acertar pelo menos alguns exercícios de nível 3. Olha só, esse aqui é um exemplo típico do que a gente acabou de explicar. Mostrar o nome das doenças que tenham o nome iniciado com a letra F e terminado com a letra S. Então, vamos lá. Doenças. Tem aqui, ó, tá fácil de ver a tabela doenças no projeto do banco de dados. A tabela doenças tem as colunas código, que é small int, e nome varchar de 60. Então, se essa tabela é o cadastro de doenças,
a coluna nome tem o nome da doença. Então, nós vamos fazer um select from a tabela doenças e vamos colocar aqui a cláusula where. O exercício pede para trazer o quê? O nome, só o nome das doenças. Então, nome from doenças, where? O nome iniciado com a letra F e terminado com a letra S. Então, nome, posso fazer com like, posso fazer com as funções string. Essa é uma grande vantagem do SQL, é que existem várias formas de você fazer um mesmo resultado, tá? Então, doença, o nome, vou usar o like porque eu acabei de explicar o like. Então, como é que é composto o nome da doença? Começa com a letra F. Depois tem o quê? Tem qualquer coisa. É o percent. E termina com o quê? Termina com a letra S. Fecha aspas. Vamos executar para ver o que vai aparecer. Só tem essa doença aí, que deve ser uma doença muito perigosa, porque com esse nome esquisito, começou com a letra F, terminou com a letra S. Como foi definido aqui no like, né? Então, corrigindo, beleza. Mais um verdinho. Isso aqui tem umas pegadinhas, ó. Mostrar o nome dos pacientes que não tenha o sobrenome Facuri. E aí? Select from pacientes, where? Bom, é para mostrar o nome dos pacientes. Então, olha a tabela de pacientes, código integer, nome Vachat 50, nascimento, date, sexo, char 1. Então, é para mostrar o nome. Então, a coluna nome da tabela pacientes. Qual é o critério para separar os pacientes que interessam dos que não interessam? O nome não pode ter o sobrenome Facuri. Como eu disse, tem várias formas de se fazer isso. Dá para fazer com like? Dá. O nome. Aí, se eu fizesse isso aqui, ó, like, e colocasse se é sobrenome, gente, o cara tem um nome, tem um espaço, tem Facuri e depois tem qualquer coisa. Certo? Se é sobrenome, não é nome. Se não é nome, não é a primeira palavra do nome. É da segunda para frente. Se é da segunda para frente, tem que ter um espaço antes. Esse espaço aqui derruba a galera, ó. Porque ele faz a diferença. Se eu não ponho esse espaço aqui, significa que Facuri pode ser o primeiro nome. E não é o caso. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ver todos que se chamam Facuri. Eu mandei corrigir. Eu queria executar. Executando, aqui, ó. Leandro Ovídio Facuri de Vito. Ele tem o sobrenome Facuri. Ok? Eu acabei esquecendo de explicar, mas o like, ele tem também, como os outros operadores, o not like. Quando eu faço like, eu falo, eu quero os pacientes que têm sobrenome Facuri. Se eu coloco o not, significa que eu quero os pacientes que não tenham Facuri como sobrenome. Vamos executar? Agora vai vir todos os nomes que não têm Facuri. Então, que não tenha sobrenome Facuri, é isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Resposta certa. Esse aqui também é muito doido, ó. Esse aqui é simpático. Mostrar o nome da cidade com a raiz quadrada da população. Que louco. O que você vai fazer com a raiz quadrada da população, né? Vamos lá. A tabela de cidades. A tabela de cidades tem a coluna código, que é integer. Tem a coluna nome, char de 15. A coluna população, que é double. Então, tem a tabela cidades com a coluna nome e população. Então, select from cidades, where. Aliás, não tem where. Por que não tem where? Porque ele quer todas as cidades. Ele está mandando separar alguma cidade aqui, excluir alguma cidade? Não. Mostrar o nome da cidade com a raiz quadrada da população. Ou seja, ele não está pedindo, especificando se ele quer alguma cidade ou outra cidade. Ele vai querer todas. Eu só preciso agora ver aqui como é que eu faço para fazer raiz quadrada. Raiz quadrada.
Raiz, cadê raiz? Raiz da distribuição, Jesus. Raiz de uma árvore, raiz de distribuição, raiz de não sei o quê, raiz quadrada. Aí. Como é que eu calculo a raiz quadrada em SQL? SQRT. E boto aqui dentro o número. Então, beleza, dei até um Ctrl+C aqui. Então, eu vou mostrar o nome da cidade, vírgula, essa função. Para essa função, eu passo a coluna população. Essa função, então, deve calcular a raiz quadrada da população. Vamos ver aqui como é que tá. Tá aí, ó. Curitiba, a raiz quadrada da população de Curitiba é essa aqui, ó. Ponto ao tanto de casas decimais que deu aqui. Pronto. Vamos ver, corrigindo. Pimba. Resposta correta. Mostrar as 3 primeiras letras do nome das pizzas. Cadê a tabela pizzas? Está aqui. Tabela pizzas tem a coluna código, que é integer. A coluna nome, que é char de 20. Então, nessa coluna nome, deve ter o nome das pizzas. Portuguesa, marguerita, calabresa, etc., né? E o exercício, que é só as 3 primeiras letras do nome das pizzas. Então, select from. Não tem cláusula where, porque não precisa se separar. São todas as pizzas. Então, tabela pizzas. Como é que eu faço para pegar as 3 primeiras letras? É para mostrar as 3 primeiras letras. Aí, quem estudou já tem aí na cabeça e vai lembrar da função left. Quem deu aquela estudada que eu pedi, né, nas funções string, vai lembrar da função left, que eu passo a string e o tamanho, e ele retorna aquela quantidade de caracteres à esquerda da string. Então, aqui, cadê? Aqui. Então, eu vou colocar o que aqui? Left, a coluna nome, vírgula 3. Ou seja, vai pegar da esquerda as 3 primeiras letras do nome da pizza. Vamos ver? Deve ser de mortadela essa pizza aqui, ou de morango, né? Margarita, pode ser margarita, pode ser... Tem pizza de maracujá? Não, né? Portuguesa. Hoje em dia o pessoal não tá para brinquedo, não, né? Tem pizza de tudo quanto é coisa. Eu vi legal um dia desse, o cara com ele fez um aplicativo de pizzaria delivery, que você monta sua pizza no aplicativo. Você monta, você escolhe a massa, você monta, do jeito que você quiser. E aí você terminou, você faz o pedido, já sai lá na cozinha, lá, o cara vai olhando lá o que você pediu, monta a assa e manda te entregar. Top, né? Corrigindo resposta. Deixa eu já alertar vocês para um detalhe. Vocês já perceberam que praticamente tudo que eu faço aqui dá só verdinho, né? Só verdinho, resposta certa. Mas isso é de 20 anos, né, gente? Que eu brinco com esse negócio. Então, não se assuste, porque no começo você vai ter muito vermelhinho e aí você vai começar a perceber que você está aprendendo quando o verdinho chegar mais rapidamente em um mesmo exercício. Vai ser muito comum você pegar um exercício e tentar 5, 6, 7, 8 vezes até vir um verdinho para aquele exercício. Então não se preocupe com a quantidade de vermelhos que você vai ver no começo. A sua preocupação é quanto a médio e longo prazo você começar a diminuir a quantidade de vermelhinhos até conseguir o verde. E aí, a dica que eu falei naquela aula, se você não conhece as funções, não deu aquela estudadinha que eu pedi, você vai ter mais vermelhinho no começo. Então, quem não deu aquela estudadinha, eu vou liberar daqui um pouquinho para vocês fazerem exercício. Às vezes você vai começar a tentar fazer exercício, vai dar tanto vermelho, mas tanto vermelho, que você vai voltar lá e dar aquela estudadinha nas funções que eu pedi para sofrer menos. O nome das cidades, quando o nome iniciar com a vogal. Essa aqui eu adoro, eu amo. Olha que delícia.
Eu preciso mostrar o nome das cidades, mas a cidade tem que iniciar com vogal. Então, vamos lá, select. Cadê a tabela cidades? Só para conferir. A tabela cidades tem o código que é small int, o nome que é varchar 40 e a população que é integer. Então, o que nos interessa basicamente aqui é o nome, a coluna nome da tabela cidades. Então, é para mostrar o nome da tabela cidades. E agora eu tenho que criar um código aqui para explicar para o MariaDB que só quero quando o nome da cidade for iniciado com uma vogal. Quais as possibilidades que eu tenho? Eu tenho a opção de usar o like, é uma opção. Como é que ficaria? Nome, like, a %. Isso aqui significa que o nome começa com a letra A, certo? Mas as vogais são 5, A, E, I, O, U. Então tem que falar, ó, pode começar com A, ou pode começar com E, ou pode começar com I, qualquer uma dessas me interessa. Então eu tenho que usar o OR. E aí eu tenho que botar um OR aqui. Eu já vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque é isso aqui, ó. Pode começar com A, ou o nome pode começar com E, ou o nome pode começar com I, ou pode começar com O, ou pode começar com U. O último OR sobrou. Então, o nome começa com A e tem qualquer coisa no final, ou o nome começa com E e qualquer coisa no final, e assim sucessivamente. Vamos ver se vai funcionar. Só para testar. Olha lá, ó. Olinda, Uberaba, papapá, Uberaba, Osasco. Percebam que todos os nomes que aparecem aqui começam com uma vogal. Essa é uma possibilidade. Eu poderia tentar também com... deixa eu ver se funciona comentários aqui. Parece que funciona. Esse menos é comentário, tá? Em vez de usar comentário, eu vou dar um Ctrl+X aqui mesmo, depois eu uso Ctrl+C, Ctrl+V. Eu poderia usar a função left, porque é a primeira letra. Left, nome, vírgula, 1, igual... só que deixa eu colocar aqui no bloco de notas, senão eu vou perder meu Ctrl+C aqui. Pronto, deixei ele aqui, só para não perder, porque eu vou apagar isso aqui tudo, e vou repetir o processo. A primeira letra do nome pode ser igual a A, ou pode ser igual a E, pode ser igual a I, pode ser igual a O, e pode ser igual a U. A, E, I, O, U. Mais uma vez. O que eu fiz de errado? O resultado do comando SQL não retornou nenhuma linha. Nome, vírgula 1 igual a A. Ah, gente, é o percent aqui, ó. Larguei o tal do Ctrl+C, Ctrl+V, ele derruba a gente, hein? Agora sim, a primeira letra do nome é igual a A, ou a primeira letra do nome é igual a E, ou a primeira letra é igual a I, O, U. Vamos ver? Olha lá, mesmo resultado. Ou seja, duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. E ainda tem uma outra aqui que eu gosto mais. Que seria usando também esse mesmo left, onde eu pego a primeira letra, mas aí, em SQL, nós temos uma instrução que aí vocês precisam fazer uma forcinha para lembrar quando vocês estudaram uma coisa da matemática. Teoria de conjuntos. Lembra? Ah, não, gente. Teoria de conjuntos. Nossa, eu preciso falar para a tia TT para ela incluir na matemática básica aqui do curso. Não, assim, a Terezinha explicou isso na matemática? Teoria de conjuntos? Não. Sério mesmo, eu vou pedir a TT para colocar no conteúdo dela, se ela não abordar isso. Eu tenho aqui, ó, uma instrução que em SQL significa estar contido.
Lá na matemática, na teoria dos conjuntos, tem está contido e não está contido. Como é que eu explico isso aqui para o MariaDB, para o banco de dados? Quando eu coloco in, eu estou falando está contido. Se está contido, eu falei de um conjunto. Se eu estou falando de um conjunto de valores, eu estou usando entre parênteses. Dentro desse parênteses, eu vou colocar o conjunto de valores. O conjunto de valores é A, separado por vírgula, né? É e O, U. Olha o tanto que eu economizo na digitação. Isso que eu estou fazendo aqui, ó, é exatamente igual que eu tinha feito antes. A primeira letra do nome, ela pode ser igual a A, pode ser igual a E, pode ser igual a I, pode ser igual a O, ou pode ser igual a U. Porque que é a teoria de conjuntos? Esse elemento aqui deverá estar contido neste conjunto de valores. Então, se eu fizer isso aqui, olha o resultado. Todas as primeiras letras aqui, elas estão contidas no conjunto de valores. O conjunto de valores é o conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Então, também é uma forma de resolver o mesmo problema. E como na teoria de conjuntos, eu posso falar está contido, ou eu posso também falar não está contido. Então, se a primeira letra não está contido nesse conjunto de valores, consequentemente, não é uma vogal. Ao resultado, você pode ver que em todos os nomes que apareceram, em nenhum deles, a primeira letra é uma vogal. Bom, aproveitei o exemplo aqui para explicar o in, not in. Então, vamos corrigir aqui. Quando o nome iniciar com uma vogal, primeira letra é uma dessas. Corrigindo a resposta. Resposta correta. Vamos mais. Mostrar o nome das doenças que têm o nome terminado com a letra F. Então, cadê a tabela de doenças? Está aqui. Coluna código small int, nome varchar de 60. Então, select. O que é para trazer no resultado? A coluna nome. Da tabela doenças. O critério de separação das doenças que interessam para o resultado é que tem que terminar com a letra F. Posso fazer com like, colocando nome like, %F, ou seja, estou falando que o nome da doença tem qualquer coisa e no final a letra F. Nossa, nome terminado com a letra F? Será que existe? Vamos executar? Tem esse aqui. Essa doença aqui também deve ser mortal. E poderia fazer também com a função write, onde eu pego a última letra do nome e falo que ela é igual a F. A função write pega um caractere do lado direito do nome, consequentemente é a última letra, e ela compara, é letra F? Me interessa. Se não for, não interessa. Olha só, o resultado é exatamente o mesmo. Então, se eu mandar corrigir, mais uma resposta correta. Ah, essa aqui, ó, se você não sabe das funções, você está enrolado. Mostrar o nome dos médicos que nasceram no domingo. Tabela médicos. A tabela médicos tem o código, tem o nome do médico varchar de 50 e tem a data de nascimento aqui, que é um date. É essa data de nascimento com o date que vai me permitir se ele nasceu no domingo ou não. E eu acho que essa função em específico, eu mostrei ela na semana... week, day of week, ó. Essa função, se voltar a 1, é domingo. Se for 2, é segunda, até 7, sábado. Então, eu posso pegar essa função day of week
e colocar aqui, ó, vamos lá. Select from médicos where day of week de nascimento tem que ser igual a 1, que é domingo. Então, a função day of week pega a data de nascimento do médico e se essa função devolver o número 1, o número 1 significa que é domingo. O exercício está pedindo exatamente isso. Então, basta agora mostrar o nome dos médicos. Vamos ver o nome dos médicos? Está aí. Franco, Sheila, Adriana, Camila, Roberto, todos nasceram no domingo. Será que está certo? Corrigindo a resposta. Mais um verdinho. Entenderam o espírito da brincadeira? É muito divertido ver o professor fazendo e dando tudo certinho. Eu vou deixar vocês se divertirem um pouquinho agora. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, me chama que eu vou dando as dicas aí, certo? Mãos à obra, então.